Boa tarde, senhores. Eu sou o professor Juarez Pereira e, atendendo ao pedido dos nossos amigos, companheiros, alunos, eu estou aqui hoje para iniciar uma série de aulas da disciplina gramática da língua portuguesa voltado para a sintaxe. Esta aula, na verdade, vai atender os alunos que estão se preparando para exame, para concurso público, para vestibular, exame da ordem. É uma aula muito dinâmica, muito esclarecedora. Eu espero que todos vocês gostem, aprovem e dê o seu like, no caso aí de gostei, tá ok? Então nós vamos esclarecer hoje algumas divergências entre algumas definições da gramática no contexto de alguns verbos. E, aliás, eu vou já antecipar que eu escolhi começar desta série de 40 aulas com os verbos. E explicando de antemão por que nós temos apenas 3 categorias de verbos, tá? Então vamos lá. Nós vamos começar, a primeira aula de hoje é sobre verbos. Então eu vou já colocando para vocês o seguinte, que nós temos apenas em toda a gramática 3 categorias de verbos. E por quê? Você vai me perguntar, mas Pereira, por que são só 3 verbos? Porque, na verdade, a linha morfológica, dentre elas, nós temos 3 classes de palavras que elas irão aparecer sempre amparadas por um verbo. E elas irão aparecer juntas na sintaxe, nas orações coordenadas, nas orações subordinadas. Elas irão aparecer sempre. Esse grupo, essa categoria, ela tem que estar sendo sempre amparadas por um tipo de verbo. Elas não se misturam, elas estão cada uma na sua definição exata. Então vamos lá. Nós temos, já que colocar de antemão os tipos de verbos que existem. Olha, temos 3 tipos. O primeiro verbo, eu vou classificá-lo como transitivo. Pronto. Muito bem. E os verbos transitivos, eles vão trabalhar com quem? Os verbos transitivos, eles estão trabalhando sempre ao lado de um substantivo. Olha, assim fica mais fácil para nós entendermos as categorias gramaticais. Então, olha, vamos entender o seguinte, que todo verbo transitivo estará sempre junto com um substantivo. Ok? Muito bem. A segunda categoria de verbo, eu vou classificar como intransitivo. Muito bem. Este verbo intransitivo, ele vai estar ao lado de quem? Ele vai estar ao lado de um advérbio. Olha aí. As pessoas às vezes não sabem, o aluno às vezes se confunde muito com o que é um substantivo, o que é um advérbio, o que é um adjetivo. Neste caso, a própria classificação gramatical, a companhia do termo, do elemento ao lado da palavra, já ajudará o aluno a entender o que é e o porquê que é. Então, olha, o intransitivo ele vai trabalhar ao lado do advérbio. Muito bem. Bom, nós precisamos abolir a ideia de que verbo intransitivo é o verbo que tem sentido completo. Concordem comigo no seguinte aspecto. Olha, vamos concordar que o verbo intransitivo, ele aceita apenas advérbio junto com ele. Ele não vai aceitar substantivo com ele. É por isso que ele é intransitivo. Então vamos abolir essa ideia de que verbo intransitivo tem sentido completo, porque eu vou colocar algumas frases aqui e vocês verão que ela não tem sentido completo, que ela precisa de um complemento, e esse complemento é o advérbio, ok? E o terceiro verbo não poderia deixar de ser, a terceira categoria gramatical, morfológica, vamos lá, que é os verbos de ligação. Verbos de ligações. Esses verbos aqui, eles vão aparecer ao lado do adjetivo. Pronto! Muito bem. Muitas vezes o aluno não sabe o que é um substantivo, o que é um advérbio, o que é um adjetivo. Mas pela técnica, pela manobra que ele vai fazer
né, na identificação do elemento aqui, verbal, ele vai saber do que se trata, qual é a companhia verbal, ok? Aqui a mesma coisa, aqui vamos seguir aqui com uma outra ótica aqui, mas nós vamos perceber o seguinte, que também precisa transitar, ou seja, cada um transita com o seu termo específico, tá? Tirem da cabeça que o verbo intransitivo é o verbo que não transita porque tem sentido completo. Tá? Aí vocês vão se deparar com orações que não têm o sentido completo e aí vocês vão se perder na definição e na classificação. Ok? Então vamos lá. Quantos tipos de verbo transitivo eu tenho? Ou seja, em quais tipos de verbos transitivos eu vou encontrar o substantivo? Eu vou encontrar, né, no verbo transitivo direto, que é a primeira categoria. Eu vou encontrar no verbo transitivo indireto, que é a segunda categoria. E eu vou encontrar no terceiro verbo, que é o verbo bitransitivo. Ok? Olha, que na verdade eu vou entender como sendo o verbo que tem tanto o objeto direto quanto o objeto indireto. Bom, até aí eu não disse muita coisa, praticamente eu não disse nada. Eu disse apenas que todo verbo transitivo ele aparece ao lado de um substantivo. E eu disse que os verbos transitivos são chamados de transitivo direto, indireto e bitransitivo. Muito bem, e como é que eu vou achar o substantivo ou o complemento que está, né, trazendo a ideia central do verbo transitivo? Muito bem, para eu achar o verbo transitivo direto com o seu substantivo, eu vou fazer a perguntinha o quê? Olha, quando eu faço essa perguntinha, o quê? Eu vou ter o substantivo praticamente evidenciado, destacado. E neste caso, o meu substantivo vai receber o nome de objeto direto. Ok? Muito bem. Como é que eu vou achar o verbo transitivo indireto? Ora, eu também, neste caso, eu vou ter que fazer algumas perguntas para eu localizar, né, o foco de ação com o substantivo. Então eu vou fazer a perguntinha, olha, de que, de quem, a que, a quem, ou para quem. Olha, essas perguntas me levarão a um substantivo, a uma resposta que eu vou nomear como objeto indireto. Ok? É muito comum o aluno falar o seguinte, o verbo transitivo indireto é o verbo que vem, né, preposicionado, ele tem uma preposição. O transitivo indireto, sim, muito bem. Mas essa condição não é de todo uma verdade. Por quê? Porque eu vou encontrar também verbos transitivos diretos preposicionados. E por quê? Porque, na verdade, eu preciso preposicioná-los para dar uma ideia mais convencível, né? Ou seja, esclarecedora. É necessário, muitas vezes, que eu utilize a preposição nos verbos transitivos diretos. E também quero dizer o seguinte, que muitas vezes os verbos transitivos indireto, muitas vezes eles perdem também, né? Com muita prática nossa, muitas vezes nós não colocamos a preposição, mas ele não deixou de ser transitivo indireto. Ok? Então vamos lá, ó. O verbo transitivo direto, muitas vezes, ele precisa ser preposicionado para trazer uma ideia mais clara, para tornar a ideia mais aceitável dentro do contexto. Ok? Muito bem. E agora, os verbos bitransitivos. Os verbos bitransitivos são os verbos que têm em sua construção dois substantivos. O substantivo nomeado como objeto direto e o substantivo nomeado como objeto indireto. Então vamos lá. Agora eu vou abordar alguns exemplos para vocês. O verbo transitivo direto, eu vou colocar aqui
um termo que eu possa usá-lo, né, na definição de baixo também, ok? Então eu vou colocar assim, ó, José comprou a fazenda. Observe o seguinte, que eu tenho um verbo de ação, eu tenho o sujeito e eu vou direcionar a ação do sujeito para um foco. José comprou o quê? A pergunta é essa. O que o José comprou? Olha ali, a fazenda. Então, neste caso, o substantivo a fazenda, ele vai ser nomeado como objeto direto. Ou seja, esse objeto direto, ele é substantivo. Muito bem. Agora atende o seguinte. Eu vou colocar aqui no verbo transitivo indireto agora, né, a situação que eu vou questioná-lo com uma preposição também, mas vou encontrar um substantivo. Olha, José precisa de dinheiro. José precisa de quê? Então eu tenho José, né, a ação que vai ser direcionada a um substantivo preposicionado e que eu vou chamar de objeto indireto. Ele é um substantivo também. Muito bem. Agora no verbo bitransitivo. O que é que eu entendi por bitransitivo? Eu entendi que o verbo tem dois substantivos, um objeto direto e outro indireto. Eu digo assim. Olha aí, José deu a fazenda para a irmã. Vejam bem, eu tenho o verbo dar, primeira conjugação, primeira pessoa. Eu digo aqui, ó, deu o quê? O que o José deu? Eu vou direcionar a ação de José para dois complementos, né, para dois substantivos. Um, o objeto direto e o outro, o objeto indireto. Eu tenho aqui na oração, José deu a fazenda para o irmão. O que é que eu vou encontrar aqui neste contexto? Eu vou encontrar o verbo dar, primeira conjugação, primeira pessoa, e eu tenho a ação de José sendo direcionada para dois focos. Um é o objeto direto e o outro o objeto indireto. O que o José deu? A fazenda. Olha o substantivo objeto direto. Deu para quem? Para a irmã. Olha o outro substantivo, objeto indireto. Pronto. Então, o que vocês puderam entender aí? É que os verbos transitivos, eles aparecem sempre ao lado de um substantivo. Essa questão está resolvida. Agora, vamos ver a questão dos verbos intransitivos. Ok? Bom, vamos mais uma vez reforçar aqui a ideia de transitividade. O que é transitar? Transitar é quando você faz uma pergunta ao verbo e ele te leva até uma resposta, até uma conclusão. Quando isso não é possível, o verbo não transitou. E muitas vezes, se ele não transita, se ele não transitar, quer dizer, o sentido vai ficar incompleto. É preferível que você entenda o seguinte, que o verbo ele é intransitivo porque ele só aceita no seu satélite, na sua constelação, apenas o advérbio. Então vamos ver o seguinte, olha, os verbos intransitivos têm pergunta? Tem. Vamos ver as perguntinhas, ó. A perguntinha é, onde, ó, aonde, quando, como, com que, com quem. Olha, aqui
eu tenho as perguntas feitas aos verbos intransitivos que, na verdade, têm que ser respondidas, porque o verbo ficará com o sentido incompleto. Do contrário, certo? Você não está, trazendo lucidez para o texto. Então vejamos aqui, ó. Eu agora vou provar para vocês o seguinte. Para que o substantivo saia daqui e possa vir a este campo sintático, ele tem que mudar de função. Então, ó, ele deixa de ser substantivo e vai se transformar num advérbio. Então vamos ver aqui, ó. Pronto, olha, eu tenho aqui o substantivo fazenda, que até então aqui em cima ele está como substantivo. Observe agora, ó, se eu disser assim para você, José está, certo? Ponto A, você vai ter que completar a frase para dar sentido ao verbo, para dar prosseguimento à ação do verbo, ok? A ação do sujeito. Então você não tem sentido se eu só colocar José está. Agora, ó, quando eu completo a oração, ela ganha sentido. Só que agora aqui, este termo aqui, ele não é chamado de objeto direto, ok? Mas ele é um complemento verbal. Eu não entendo por que essa dificuldade toda de sentir esse processo dentro desta ótica, desta visão que facilita tanto para o nosso aluno o aprendizado daqui para frente, porque nós vamos agora entrar em outra área e vamos precisar desses elementos, dessa forma de interpretação. Então, olha, eu tenho aqui, ó, José está na fazenda, só que neste caso aqui a fazenda, certo? É um adjunto adverbial de lugar. Ou seja, é um advérbio de lugar. Eu não posso chamá-lo de objeto direto mais. O objeto direto ele está nesta condição quando é feita a perguntinha o quê? Nesta condição não tem como. A pergunta é onde. E quando eu faço a pergunta onde, eu vou em direção ao advérbio. Veja a oração seguinte, ó. José vai à fazenda, ou José vai para a fazenda. Novamente eu tenho ainda aí o substantivo fazenda, não como objeto direto agora, mas como advérbio. Então, neste caso aqui, eu tenho o adjunto adverbial de lugar. Eu penso que fica muito fácil desse jeito vocês entenderem e aceitar que o verbo ele é intransitivo, porque aqui o substantivo não tem vez. Aqui ele não é substantivo, ok? Ele é advérbio. Leve a questão por essa ótica que você vai fazer sucesso com isso aí. Não pense que tem sentido completo. Não, pense que na verdade é que o advérbio aqui é que comanda a situação. Aqui eu não posso encontrar nessa condição o adjetivo e nem o substantivo. Muito bem. Olha, José chegou ontem, José chegou agora, José chegou às 2 horas. Então, quando José chegou? Então, eu tenho adjunto adverbial de tempo. José chegou a cavalo, José veio de avião, José chegou. Então, como que ele chegou? Olha, isto aqui é muito combatido, porque muitas vezes os alunos não têm nem noção do que se trata. Eu digo assim... José se feriu com a faca. Olha, muitas vezes o aluno desconhece algumas formas de advérbio, certo? Então aqui o José, ele direcionou uma ação contra ele mesmo. E neste caso aqui, ó, certo? Eu tenho aqui um adjunto adverbial de instrumento. Ok? Muitas vezes o aluno desconhece esta categoria, essa classificação. E, na verdade, isso aqui é muito utilizado mesmo, no ramo jurídico, onde nós vamos encontrar muitas vezes, a ação do sujeito contra ele próprio.
Muito bem. Agora, esta aqui é uma situação também que, em concursos públicos, em algumas provinhas, o pessoal tem utilizado para se divertir um pouco com os nossos alunos. Por quê? Eu digo assim, ó. José namora com Maria. O que acontece aqui? Olha, na verdade, quando eles colocam isso para os nossos alunos, eles colocam muito a título de brincadeira mesmo. E aí eles colocam lá, é objeto direto, é objeto indireto, né? Porque está preposicionado, então eles querem, né, fazer com que os nossos alunos entrem na brincadeira e eles perguntam o seguinte: quem é a namorada de José? É lógico que lá no questionamento vai aparecer a letrinha B, A, C, e uma delas vão colocar lá Maria como namorada de José. E na verdade a Maria, ela não é a namorada de José. Na verdade, Maria é um advérbio de companhia. Ok? Um advérbio de companhia, ou seja, é um adjunto adverbial de companhia. Para que eu tire Maria da categoria de substantivo, né, e a traga para cá, sem ser um advérbio, eu deveria dizer como, ó, José namora Maria. Agora, neste caso, eu estou dentro desta categoria e não desta aqui. Para que este termo aqui seja parte dos verbos intransitivos, tem que ser escrito desta forma. Esta forma aqui, ele não é verbo intransitivo, ele é apenas verbo transitivo. Até aí tudo bem, senhores? Quero saber o seguinte, tá fácil, tá tranquilo o entendimento? Eu vou agora falar sobre os verbos de ligação. Para que eu fale desse elemento, eu vou ter que apagar aqui um pedaço e usar o espaço que ainda me sobra. Então eu vou pedir aos senhores um tempinho só que eu localize aqui, né? Pronto, senhores, estamos de volta agora para falar dos verbos de ligação. Esses são verbos mais tranquilos, mais light. Vamos pensar o seguinte, que os verbos de ligação, eles vão estar sempre ao lado do adjetivo. E qual é a função do adjetivo? A função do adjetivo é dar qualidade a uma determinada coisa. Mas nesse caso vamos falar sobre o sujeito. Que também nós temos adjetivo dando uma qualidade ou um estado para o objeto direto. Vamos pensar o seguinte, olha, o adjetivo só dá qualidade? Não. Ele também vai indicar o estado de uma determinada coisa. Então vamos só nos atentar para isso. Ó. O adjetivo, ele recebe um nome, de predicativo. Bom, predicativo, na verdade, certo? São os elementos abordados pelo adjetivo. Então vamos lá, ó. Eu tenho o seguinte, certo? Fica uma situação mais fácil para falar do adjetivo, porque no verbo de ligação eu tenho apenas um grupinho de 7 elementos que são considerados verbos de ligação. Vamos ver quais são eles, ó. O verbo ser, o verbo estar, o permanecer, ficar, andar, continuar, tornar e parecer. Pronto, olha, então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 verbos que, na verdade, aparecem numa construção trazendo uma ideia de estado ou qualidade, ou seja, um adjetivo. Tá? Agora, vamos nos habituar a chamar o adjetivo de predicativo. Predicativos são qualidades. Então, portanto, observe esses seus namorados, né? As namoradas têm algum predicativo, alguma qualidade, ok? Então, vamos lá, ó. Eu vou dar alguns exemplos aqui para que vocês, né, percebam a diferença. Eu digo assim, ó, o José
está feliz. É um estado do José, não é? Mas se eu disser o seguinte agora, ó. José é inteligente. Agora é uma qualidade do José. Os dois termos, tanto feliz como inteligente, são adjetivos, só que são nomeados, recebem o nome de predicativo do sujeito, ou seja, qualidade do sujeito, ou estado do sujeito. Ó, a mesma coisa aqui, ó. Predicativo do sujeito. Ou estado do sujeito. Fácil. Muito bem. Eu posso agora entender o seguinte, ó, que na categoria dos verbos, todos eles, tá? Eles vão receber um adjetivo indicando qualquer circunstância. Mas é bom lembrar o seguinte, que os verbos de ligação poderão, ora, estar circulando dentro dos verbos intransitivos. E os verbos intransitivos poderão também estar circulando dentro dos verbos de ligação. É importante dizer o seguinte, que os verbos podem trocar de lugar. Agora, a categoria gramatical, morfológica, substantivo, advérbio e adjetivo, esses não. Esses, para que sejam, que nós possibilitemos essa, né, essa atitude, essa ação, eu preciso também mudar a categoria gramatical deles. Então eu vou dar um exemplo aqui agora, ó. José está feliz, mas eu posso falar assim, ó, José está na fazenda. Ora, na verdade, o mesmo verbo está atendendo agora duas categorias verbais, certo? Ora, ele está atendendo os verbos de ligação, ora, ele está atendendo os verbos intransitivos e recebendo no seu conjunto um advérbio. Então, vejam bem, ó, agora aqui o verbo não é de ligação, é um verbo intransitivo, ok? E aqui, ele é um verbo de ligação, porque ele tem adjetivo. E nesse caso, a diferença é que isso aqui é um advérbio de lugar. Pronto. Importante agora dizer que nós estamos encerrando a nossa aula e o que é que nós queremos que fique bem claro dentro desta aula, o que é importante que vocês lembrem agora, daqui para frente, para que nós possamos trabalhar, né, com as outras aulas e vocês as entendam de uma forma mais light. É o seguinte, que nós temos 3 tipos de verbos, os 3 tipos de verbos, certo? Pertencem a categorias diferentes, mas o que os completa, o que os dá um sentido, certo? Ora como transitivo, ora como advérbio e ora como adjetivo, é que precisa ser muito bem esclarecido, tá? Vamos entender então que o substantivo só vai aparecer ao lado do verbo transitivo. O advérbio só aparece ao lado do verbo intransitivo e o adjetivo ao lado do verbo de ligação. Agora vamos entender quanto à transitividade por outro aspecto, certo? Transitivo aqui é porque ele recebe um substantivo que eles vão nomear como objeto direto e indireto. E intransitivo é porque nesta categoria só se encontra advérbio. Não é porque tem sentido completo. Vamos abominar essa ideia, que verbo intransitivo é o verbo que tem sentido completo. Quiseram facilitar a vida do aluno e complicaram. Na verdade, o verbo intransitivo, ele tem que ser completada a sua ação. Ele recebe, neste caso, o advérbio. Ele tem questionamento, ele obriga que você desloque a ação do sujeito para um foco. E o verbo de ligação, certo? Ele tem adjetivo. E o adjetivo é muito importante que vocês saibam que ele vem nesse estágio, dando uma qualidade ou um estado ao sujeito. E, por último, é importante que você lembre que os verbos de ligação, não todos, tá? Por exemplo, o verbo ser é impossível, tá? Mas os verbos, de uma maneira geral, poderão circular ora com os adjetivos, ora com os advérbios.
Isso é permitido, isso é possível, sem problema nenhum para a gramática e não fere nem um pouco a sua classificação. Fiquem com Deus, boa tarde e até a próxima aula.